Gente, tudo bom? Quem já segue meu trabalho aqui, super obrigada pela inscrição. Ah, quem está conhecendo o canal agora, bem-vindo. Meu nome é Andréia Modesto, sou astróloga e eu vou falar nesse bloco sobre a lua cheia, que vai ser o eclipse da lua, da eclipse lunar. Eu tô pulando tô pulando a lua crescente, que eu já dei, mas eu vou dar de novo. Mas aí eu gravo semana que vem, porque eu estou conseguindo colocar o meu trabalho em dia. Ainda tem bastante coisa atrasada, mas eu tô vendo alguma luz no final do túnel. São os estudos que eu faço por escrito ou gravados que estão atrasados. Se você está chegando aqui agora, fica me conhecendo. Eu sou astróloga, trabalho com uma astrologia que tem influência da astrologia hindu, mas eu trabalho com o horóscopo que você conhece, o zodíaco que você conhece. Você não vai descobrir que você pertence a um signo diferente, mas a preocupação da minha leitura é tentar encontrar uma direção para a sua vida, ao invés de ficar só descrevendo as qualidades. Enfim, gente, lua cheia em Sagitário, eclipse da lua no dia 26 de maio de 2021, Saturno já ficou retrógrado. Eu acho que essa lua tem uma importância muito grande em relação ao eixo dos nodos, que a gente já trabalhou em vários posts antigos, vídeos antigos. Quem está entrando aqui agora pode dar uma revisitada, fazer um movimento retrógrado para ver se encontra no título nodos lunares, nodo lunar norte em Gêmeos, que é a questão chave desse ano de 2021, a comunicação, a força do elemento ar. Gêmeos se adapta, Gêmeos faz concessão, mas não vende a alma. Gêmeos procura, Gêmeos busca. Nesse sentido, tanto Sagitário quanto Gêmeos procuram. Sagitário procura de uma maneira mais focada, mais profunda. E Gêmeos procura, para integrar Sagitário e Gêmeos, Gêmeos procura de uma maneira superficial, procura de uma maneira horizontal. E aí, se achar a sua verdade, aí entra Sagitário e mergulha na verdade, no tema que interessou mais. O que eu acho importante nesse eclipse, a gente vai voltar a falar, vai ser o eclipse da Lua, então é o Sol que ganha força, mas a Lua está propondo, de qualquer maneira, o eixo está propondo, de qualquer maneira, uma reflexão sobre conhecimento, ensinamentos, informação, e eu acho que uma das coisas mais importantes é observar a questão das escolas, das crianças, como é que fica a questão dos estudos, professores, escolas, crianças, adolescentes. Uma das possibilidades também dessa lua cheia é deixar claro, né, porque a lua cheia ilumina, ela não tem ela não faz esse movimento aqui da lua nova, ela abre, então ela deixa você perceber numa linha de 180 graus o que é que você realmente deseja. Então você pode decidir se você aluga o teu apartamento em São Paulo grande e aluga um piquititinho para você não deixar de ter um pé aqui na grande cidade, que é Gêmeos, ou se você vai de vez para o interior, se você vai de vez para o campo, se você vai de vez para a praia, que é Sagitário, para ter contato com a natureza. Em relação ao conhecimento, Gêmeos é muito participativo. Então, por exemplo, um professor geminiano, ele vai ouvir todos os alunos e vai permitir que os alunos o interrompam caso os alunos tenham dúvidas. O professor sagitariano vai sentar, vai falar durante 2 horas e talvez ele permita que no final alguém faça perguntas e talvez não. Sagitário muito poder do juiz, é aquele que dá a resposta por último.
são estilos diferentes de transmitir conhecimento. Essa coisa do homeschooling, a gente vai estar voltando, e aí eu queria que vocês pensassem também a respeito dessa lua cheia em Sagitário, na importância dos professores em relação a motivar os alunos para uma determinada matéria. Eu, quer dizer, estudei lá na pré-história, tive uma formação completamente diferente do que é o ensino hoje, e para mim ficava muito claro que eu não tinha afinidade com determinadas matérias. Mas ficava mais claro ainda que se o professor fosse ruim, aí era um desastre, porque muitas matérias que eu não gostava, quando o professor era bom, era generoso, era realmente um professor compromissado, didático. Isso eu estou falando primário e ginásio mesmo, e depois colegial. Mas estou falando de ginásio também. Primário, na verdade, nem lembro mais, mas era uma professora só, né? Eu me lembro que teve um ano do primário que foi terrível para mim, porque a, a, a professora devia estar fazendo um bico ali. Já devia ser quarto ano, né, naquela época, para eu conseguir lembrar. Quando um professor é bom, ele vai te fazer amar física, química, ele vai te colocar nas estrelas. Eu acredito nisso. Agora, essa figura do professor está sendo quebrada com o homeschooling. E aí eu acho que tem duas coisas. Eu não acho que o professor vai acabar. Não acho que o professor vai acabar nunca. Essa ideia do mentor, isso não acaba nunca. Mas o que vai acontecer, talvez, é poder dar para as crianças e para os jovens uma autonomia de busca, né? Não fica aquela coisa mastigadinha, é assim, assim, assado, e leva a apostila e ponto. Hoje em dia você pega a apostila no Kindle, pega no e-book, mas enfim, eu acho que tem uma coisa boa do homeschooling, se dá para a criança uma autonomia de busca, de pesquisa, sob a orientação de um professor, sei lá, eventualmente 2 vezes por semana aula presencial, não sei se vai ser assim. Outra coisa que eu queria falar sobre essa lua cheia, peraí, não, ou pode ser, porque o Quiron está em Áries, e eu já falei do poder de cura do Quiron num outro bloco. Aqui o que interessa, Sagitário também é um signo de cura, e Júpiter em Peixes está fazendo uma quadratura com a Lua e com o Sol. E uma coisa que eu queria que vocês pensassem que tem a ver com Júpiter, regente de Sagitário, fazendo uma quadratura com a Lua em Sagitário, que está sendo eclipsada no dia 26/5, é sobre o poder de cura, o poder da mente sobre o nosso corpo material. E aí, outro dia eu estava ouvindo, treinando meu inglês, um TED Talks, era uma médica dizendo que ela teve muito interesse de entrar na psicossomática e de pesquisar, uma médica, CRM, bababá, uma moça americana, que ela teve muito interesse em pesquisar porque ela conheceu um paciente que se curou de um câncer de pulmão, depois que deram para ele 6 meses de vida, e aí 6 meses, 8 meses de vida, e aí o sujeito jogou tudo para o alto, voltou para o país de nascimento dele, que era a Grécia, e viveu anos e anos e anos. Ela faz uma piada no final, que quando ele voltou uma vez numa viagem aos Estados Unidos, os médicos que haviam cuidado dele já tinham morrido, mas ele continuava muito bem, obrigada. E quando ela estudou esse caso, ela começou a estudar outros, de pessoas que tiveram doenças terminais, que foram desenganadas
e que por uma mudança de modo de ver a vida e pela força do pensamento, pelas curas espirituais, pelas cirurgias espirituais, elas realizaram milagres. Só que tem uma hora da palestra que ela diz, e aí eu me dei conta de que a ciência sempre soube disso, porque quando você faz um experimento em relação a uma vacina ou em relação a um medicamento, metade recebe o medicamento verdadeiro e metade recebe um tablet de água com açúcar, achando que é o remédio. Ninguém sabe quem é que está tomando o remédio verdadeiro e quem está tomando placebo. E muitos daqueles que tomam placebo se curam e desenvolvem também os efeitos colaterais do remédio. Então ela se deu conta de que a ciência, na verdade, já devia ter reconhecido o poder da mente sobre o corpo há muito tempo, porque eles fazem experimentos dessa forma desde sempre que a ciência existe nos moldes da ciência tradicional. Então, isso é muito Júpiter em Peixes, em quadratura com essa lua que é em Sagitário, porque Sagitário e Virgem são os dois signos associados ao Quíron, e é algo que a gente pode pensar e a gente pode pedir nessa lua cheia, que é, na verdade, um clímax, que é a abertura, é final de ciclo, lua cheia é sempre final de ciclo, mas peça de qualquer maneira para o teu poder de pensamento poder te ajudar a superar questões geminianas, que seriam questões relacionadas com estudos. Eu nunca vou dominar o inglês, eu nunca vou conseguir passar na prova da OAB, ou eu nunca vou conseguir fazer esse exame de título. Peçam isso. Ou então questões sagitarianas, reforço na tua fé, mas que você não se torne uma pessoa radical, mas reforço na sua fé, reforço no seu poder de fé, reforço nas questões que você tem judiciais, reforço no desejo de ir para o campo, de poder quebrar se você realmente deseja isso. Lógico, se você realmente deseja sair da cidade grande, que você tenha coragem de tentar um modo de vida diferente, tá bom? Uma coisa que eu queria colocar para vocês de qualquer maneira, porque eu sempre trago os exemplos dos meus clientes. Eu tive um cliente que essa semana, um rapaz jovem, o tema da consulta dele foi o medo de fazer diferente, o medo de fazer cursos diferentes, o medo de se expressar de uma maneira diferente, o medo de prestar um serviço diferente, bababá, bababá, bababá. E aí ele sempre falava assim, mas nunca foi feito antes, mas nunca foi feito antes, mas nunca foi feito antes. Bom, mas um dia alguém tem que fazer de uma maneira diferente, quem sabe não é você. E aí, isso aqui é própolis. E aí, eu queria, nesse céu do século XXI, uma pessoa jovem não pode ter medo de fazer diferente. Senão a gente não teria, na literatura, na medicina, na tecnologia, aonde você pensar, avanço. A palavra progresso é uma palavra discutível, né? O que é realmente progredir, mas a gente não teria avançado, a gente não teria conseguido ou enfeitar, embelezar a vida, ou... eu me lembro que eu vi um documentário uma vez sobre o autor de Alice no País das Maravilhas, que era professor, inclusive, ele era professor dentro de uma escola religiosa, porque o pai dele queria que ele seguisse carreira religiosa, que quando ele apresentou o original de Alice no País das Maravilhas, era algo completamente diferente de tudo que já tinha se visto antes, no modo como ele apresentou. O documentário mostra o livro original,
Ele era completamente, era bem Alice, assim, era completamente fora da caixinha, no bom sentido. Ele desenhava no livro e ele escrevia, às vezes, meio torto. Uma beleza. Então, assim, faça diferente. Isso é de Urano. Faça diferente. É isso que a gente precisa, que as pessoas façam diferente, que não seja mais do mesmo, do mesmo, do mesmo, que aquilo que a gente já conhece, que não está dando resultado há muito tempo. Tá bom? Eu ainda vou fazer mais um bloco, hein?